Ele parecia apenas mais um homem comum. Misturava-se na multidão, trabalhava num emprego normal, até tinha um sorriso tímido para os vizinhos. Mas por trás da fachada de normalidade, Jeffrey Dahmer escondia os segredos mais horríveis da história criminal americana. Uma espiral de obsessão, violência e canibalismo que chocou o mundo e ainda hoje nos faz questionar como alguém tão monstruoso pode existir. Essa é a história real por trás do canibal de Milwaukee. Prepare-se para mergulhar no abismo da mente de um dos mais notórios serial killers da história. Jeffrey Dahmer nasceu em 1960. Uma criança aparentemente normal, até que os primeiros sinais de obsessão começaram a surgir. Dahmer não se interessava por brinquedos comuns. Sua fascinação mórbida o levava a colecionar insetos mortos, ossos de animais e dissecar carcaças encontradas no quintal. Um fascínio que logo se transformou em crueldade. Animais começaram a aparecer mortos, mutilados, vítimas dos primeiros impulsos sádicos de Dahmer. Eram sinais, alertas ignorados de uma mente perturbada que caminhava a passos largos para a escuridão. Ninguém poderia imaginar a dimensão do horror que se escondia por trás da fachada de menino quieto e retraído. 1978. Aos 18 anos, Jeffrey Dahmer cruzou a linha tênue entre a fantasia e a realidade. Stephen Hicks, um jovem de 19 anos, cruzou o caminho de Dahmer e se tornou a primeira vítima de uma série de assassinatos brutais. Atraído para a casa dos Dahmer com a promessa de bebida e companhia, Hicks se viu preso em um pesadelo. Dahmer o golpeou com um haltere, cometendo seu primeiro assassinato. O corpo, Dahmer desmembrou e enterrou no quintal da casa, um segredo macabro que permaneceu oculto por anos. O ato, no entanto, despertou em Dahmer um apetite insaciável, uma compulsão por controle, violência e morte que o acompanharia pelos anos seguintes. Nos anos seguintes, Dahmer aperfeiçoou um método macabro. Levaria homens jovens para seu apartamento, drogando-os antes de torturá-los e matá-los. As vítimas, muitas vezes atraídas pela promessa de companhia ou dinheiro, se tornavam prisioneiras em seu apartamento. Um palco de horrores inimagináveis. Dahmer fotografava suas vítimas em poses macabras, como se quisesse congelar o momento da morte, preservar a ilusão de controle sobre a vida e a morte. E então, o ato final de depravação, o canibalismo. Dahmer confessaria mais tarde que consumia partes dos corpos de suas vítimas, buscando uma conexão doentia, uma possessão completa e distorcida. O apartamento 213 do Oxford Apartments se tornou um mausoléu de horrores. O cheiro fétido de decomposição, ignorado pelos vizinhos, era apenas a ponta do iceberg. Em julho de 1991, a polícia finalmente entrou no apartamento de Dahmer. O que encontraram chocou o mundo. Crânios humanos decoravam a estante, como troféus grotescos. Órgãos preservados em jarros com formol, ossos humanos espalhados pelo chão, fotos Polaroid das vítimas em diferentes estágios de mutilação. No freezer, restos humanos, prontos para serem consumidos. O apartamento de Dahmer era um catálogo de horrores, um testemunho silencioso da fúria assassina que habitava aquele lugar. O julgamento de Jeffrey Dahmer foi um circo midiático. O mundo, chocado com a brutalidade dos crimes, buscava entender a mente do monstro. Dahmer, por sua vez, confessou tudo com frieza.
detalhou cada assassinato, cada ato de necrofilia e canibalismo. Alegou insanidade, mas o júri não se convenceu. Em 1992, Dahmer foi condenado a 15 penas consecutivas de prisão perpétua. Durante o julgamento, Dahmer permaneceu impassível, como se estivesse assistindo a um filme da própria vida. Mas em seus olhos, um brilho de arrependimento? Ou seria apenas o reflexo da frieza de um psicopata que finalmente se deparava com as consequências de seus atos? A prisão não seria o fim da história de Jeffrey Dahmer. Em 1994, enquanto cumpria pena na Columbia Correctional Institution, Dahmer foi morto por Christopher Scarver, um companheiro de prisão. Espancado até a morte, Dahmer teve um fim brutal, tão chocante quanto os crimes que cometeu. A morte de Dahmer, no entanto, não trouxe paz às famílias das vítimas. A sombra de seus atos, a crueldade inimaginável, continuaria a assombrá-las para sempre. E o mundo, ainda que aliviado com o fim da saga Dahmer, se via obrigado a confrontar a dura realidade. O mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, vestindo a máscara da normalidade. A história de Jeffrey Dahmer é repleta de detalhes perturbadores que chocaram o mundo. Ele tentou criar zumbis drogando suas vítimas e injetando-lhes ácido muriático no cérebro. Colecionava fotos de corpos em decomposição, buscando inspiração em revistas de anatomia. Dahmer também confessou ter cozinhado e comido carne humana, descrevendo o gosto como semelhante a filé mignon. Esses detalhes macabros revelam a mente perturbada de um homem que transformou a morte em obsessão, a violência em arte e a vida humana em um objeto descartável. E assim termina a história de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Uma história de horror real que nos faz questionar a natureza humana, os limites da maldade e a fragilidade da sanidade. Se você se interessou por essa história perturbadora, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre crimes reais. E lembre-se, o mal pode estar mais perto do que imaginamos, escondido sob a superfície da normalidade. A gente tenta traçar um perfil, encontrar um padrão, mas a verdade é que monstros não têm rosto. Dahmer era o vizinho quieto, o colega de trabalho comum, e essa é a parte mais assustadora. O mal se esconde à plena vista, camuflado na banalidade do dia a dia, e nos faz questionar até onde realmente conhecemos aqueles que nos cercam. Essa pergunta, essa inquietante dúvida, essa é a marca que Jeffrey Dahmer deixou no mundo.